Então, irmãos, a pergunta continua a ser esta, nós continuamos hoje. Há um elemento aqui que talvez nos ligue com o momento que nós queremos viver ainda neste culto, que tem a ver com o reconhecimento que nós queremos dar também diante do Senhor e o pedido de bênção que nós queremos fazer a respeito das mulheres da nossa igreja e sobretudo daquelas que são mães. Continuamos nesta perspectiva aqui de pensar como é que o Senhor nos ensina a celebrar, e eu pessoalmente, enquanto pastor da igreja, quero ser sensível a isto. Não porque nós sejamos pessoas que temos que viver debaixo de um determinado molde, digamos assim, e às vezes nós achamos que o cristão não pode fazer certas coisas, o cristão não pode participar disto, não pode participar daquilo. A verdade, lembro-me que tinha vários amigos lá na escola, no meu tempo de escola, e às vezes eles diziam, mas tu não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, etc, etc. E eu disse, eu posso fazer tudo. Não posso é fazer aquilo que me prejudica. Isso não posso, não é? E tentaria não fazê-lo, não é? Portanto, esta visão da vida que às vezes é aglutinada dentro de um padrão que nós achamos que os cristãos, os crentes evangélicos, há muita coisa que não fazem, são botas de elástico, etc. Não é? Não sei se esta expressão se usa, não é? Rui, não conhecias? Então tenho que explicar melhor, não é? A bota de elástico era uma expressão que se usava aqui no Porto quando eu era pequenito, não é? Não sei, às vezes as coisas vão mudando, não é? Então era bota de elástico, era o termo que era usado para aqueles que realmente eram crentes, iam à igreja, etc, etc. Também nunca cheguei a perceber porque era a bota de elástico, mas pelo menos, olha, fica assim, não é? Então, esta ideia, meus irmãos, de celebrar à maneira de Deus, não é algo que nós temos que ter consciência de que, se fazemos a vontade de Deus ou desejamos fazê-la, nós devemos perceber como é que o Senhor nos ensina a sermos felizes, a celebrarmos. E estes momentos de comunidade que nós celebramos em conjunto, quais são os elementos que lhe fazem falta para que realmente eles possam ser celebrados à maneira de Deus? E os irmãos lembram-se que depois desta experiência do povo de Israel ter saído do cativeiro que passou na Babilónia e depois de terem reedificado as muralhas lá em Jerusalém, e antes deles dedicarem ao Senhor aquilo que tinha aquele grande momento, de facto, eles decidiram que não podiam celebrar sem valorizar as Escrituras, sem efetivamente celebrar a festa das cabanas e também sem confessarem os seus pecados. E, meus irmãos, é de facto estes os aspectos que até agora nos surpreende quando nós mergulhamos nestes textos de Neemias, capítulo 8 ao capítulo 10. Mas é interessante nós pensarmos que até agora nós precisamos de observar que nos momentos de celebração nós nunca podemos esquecer as Escrituras. Nós nunca podemos esquecer os símbolos de fé e aquilo que era o papel da celebração da festa das cabanas, porque lembrava o percurso de Deus, a vida de Deus no meio do povo, e depois também este aspecto ligado com a confissão dos pecados. E, meus irmãos, é importante nós pararmos aqui para perceber uma coisa. Eu acho que não devemos estar muito preocupados em celebrar, quando celebramos qualquer coisa na nossa vida, de celebrarmos à maneira dos outros. Às vezes há famílias que gastam mais do que devem só porque querem celebrar à maneira dos outros. Às vezes há famílias que se metem em despesas só porque querem celebrar como os outros. E eu tenho falado sobre isto algumas vezes, meus irmãos, e é importante que nós não vivamos a vida na preocupação de imitarmos o nosso vizinho ou imitarmos o que está à nossa volta, para não parecermos diferente. Na verdade, nós somos sempre diferentes. E não temos que preocupar-nos em sermos iguais aos outros. Porque a diferença com os outros significa semelhança com Cristo. E por isso faz sentido que nós sejamos semelhantes a Cristo e por isso somos diferentes dos outros, naturalmente. Mas isto é importante nós percebermos que para celebrarmos e, no fundo, fazer sentido para nós, nós nunca devemos celebrar sem as Escrituras por perto. Nunca podemos celebrar sem trazer à nossa memória aquilo que tem sido a presença de Deus nas nossas próprias vidas e sem a confissão dos nossos pecados. Esta ideia da confissão dos pecados, eu acho que ele marca as gerações e marca as comunidades. Eu creio pessoalmente que há alturas em que é necessário que toda a congregação confesse os seus pecados. Eu acredito que há pecados coletivos.
Eu acredito que às vezes a própria igreja local pode pecar em conjunto. Eu acredito que às vezes no percurso da nossa própria vida enquanto comunidades cristãs, às vezes nós podemos falhar em conjunto. E é bom que nós sejamos capazes de rever a história, a nossa própria história enquanto comunidade, para perceber se nós não devemos emendar alguma coisa que a nossa própria história tem. Por isso, nós olhamos para a nação de Israel e percebemos que há momentos em que eles caíram juntos em jejum, em confissão. Porquê? Porque o povo tinha pecado em conjunto. E eu acho que esta percepção de nós nos entendermos uns aos outros e percebermos que às vezes o pecado é coletivo, eu penso que ele deve ser pedagógico também. Porque normalmente a tendência de cada um de nós é mandar para cima do outro as responsabilidades, não é? Às vezes existe muito esta tendência. É sempre o outro que falha, nunca sou eu. E por isso, quando estamos a rever esta ideia de celebração, é importante que nós pensemos que faz todo o sentido que nós consigamos ligar-nos uns aos outros para dizer que o erro do outro é o meu erro, a vitória do outro é a minha vitória, a alegria do outro é a minha alegria. E quando chega o momento de nós sermos capazes de perceber que há momentos na nossa vida, na história da nossa vida e também na vida da nossa família e na vida das nossas comunidades, em que nós temos que parar juntos, ajoelharmos juntos e dizermos: Senhor, nós falhamos, mas falhamos em conjunto. E por isso confessamos em conjunto. Então, este momento que o povo de Israel vive na confissão dos seus pecados, que está no capítulo 9, acho que é importante em momentos de celebração. Quando celebramos, nós não queremos apagar as coisas da nossa história. Nós queremos evidenciá-las. Nós queremos trazer à memória as coisas boas. Mas também é importante que nós sejamos capazes de não tentar tapar o sol com a peneira dos nossos erros. Porque se nós não formos capazes de celebrar a nossa história sem perceber os nossos erros, nós não estamos a preparar o momento seguinte da nossa vida. Por isso nós olhamos várias vezes para a palavra de Deus no percurso daquilo que foi a vida do povo e nós percebemos que muitas vezes eles pararam e disseram: Senhor, nós falhamos, nós erramos. E é isto que se vê aqui que eu acho que é importante. Se nós falamos em comunidade, não estamos a falar em separação uns dos outros. Quando falamos em comunidade, estamos a dizer que nós estamos juntos no mesmo percurso. E por isso vale a pena, ao longo de todo este ano, nós que nos consideramos comunidade e igreja do Senhor neste lugar, vale a pena nós pensarmos: o que é que nós precisamos de confessar em conjunto? Provavelmente há um mundo à nossa volta que não foi mais alcançado porque provavelmente nós, se calhar, não temos feito tanto quanto devíamos. Há sempre coisas que uma comunidade precisa dizer ao Senhor: Deus, nós precisamos de emendar os nossos caminhos. E este momento aqui fez parte da celebração do povo. Eles estavam felizes e alegres, tinham as muralhas para: oh Senhor, que alegria, vamos de novo, as muralhas estão reedificadas e tudo isso. Mas eles pararam e disseram: não faz sentido celebrar sem revermos os nossos próprios caminhos. E eu acho isso muito importante. Nós temos que rever os nossos caminhos constantemente. E sabem que às vezes no meio da alegria nós esquecemos o momento de tristeza. Mas o momento de tristeza faz-nos despertar dentro de nós aquilo que há de excelente que provavelmente não está a ser alcançado. A alegria às vezes faz-nos mergulhar e faz-nos até nos perdermos. A tristeza às vezes tem um papel importante. Ela faz-nos assentar na vida e faz-nos perceber coisas que às vezes a alegria dissipa. E é por isso que às vezes há pessoas que têm alegria, vivem uma alegria que parece que não é mesmo verdadeira. Porque há pessoas que às vezes andam na tentativa de buscar alegria atrás de alegria, mas apenas para tapar as tristezas. Isto não ajuda. O cristão é uma pessoa autêntica, ou deve ser. Por isso, não vale a pena esconder
as tristezas da vida, porque elas nos ajudam a perceber que mesmo nas tristezas há um Deus que esteve lá. Há um Deus que esteve lá. Por isso, olhar para estes símbolos, estes conteúdos da celebração, para mim são muito importantes. Eu pessoalmente estou a ser edificado, espero que vocês estejam também, está bem? Então, em Neemias capítulo 9, verso 32 ao verso 37, nós avançamos um pouco mais. Porquê? Porque agora existe aqui um elemento novo para juntar aos outros. O que é que o povo faz? O povo pede a intervenção divina no Senhor para o seu futuro. E isto é um elemento que eu acho interessante, sabem? Porque às vezes nós temos aqui alguns jovens, já esta manhã aqui vimos, principalmente a Roxana e a Rebeca, que estão, com certeza vão continuar os seus estudos, certamente, mas elas estão a ver agora a vida numa outra perspectiva, não é? E é interessante que nós sejamos capazes, às vezes, de parar para dizer assim: ó Senhor, eu preciso tanto de Ti daqui para a frente como preciso de Ti daqui para trás. No fundo, o que o povo está a dizer é isto: Senhor Deus, nós precisamos de Ti daqui para a frente. Não sei quantos de nós é que olham para a vida nesta perspectiva. Às vezes nós buscamos melhoria na nossa carreira profissional, melhorias na nossa maneira como vivemos, as condições que nós temos, etc, etc. O povo de Israel tem aqui uma atitude muito interessante. Eles olham para a história deles e dizem assim: Senhor, nós já vivemos muito, mas daqui para a frente nós não conseguimos viver de acordo com a Tua vontade sem a Tua intervenção na nossa história. E eu acho que cada vez mais, vivendo nós a realidade do dia a dia, nós temos que ser capazes de trazer Deus para o nosso presente, para que Ele garanta o nosso futuro. E quando estou a falar assim, não estou a falar de coisas, obviamente, materiais. Não estou a falar de condições de vida. Eu estou a falar da intensidade de Deus na nossa própria vida. Como é que se vive Deus? É a grande pergunta. Como é que nós podemos viver Deus hoje? Não é como é que eu posso viver bem, como é que nós podemos viver Deus de uma forma intensa na nossa própria vida? Como é que nós podemos transformar os nossos domingos, as nossas segundas em domingos, as nossas terças em domingos, as nossas quartas e por aí fora? Como é que a nossa semana se pode tornar em domingo, apesar de ser diferente? E é isto que o povo me está a ensinar a mim. Eles querem que Deus tenha uma presença na sua vida, no seu futuro, como nunca teve. Eu creio pessoalmente que muitas vezes nós não conquistamos o presente porque nós não temos consciência que o presente se vive de uma forma constante. Porquê? Porque o presente é curto. E por ser curto, às vezes nós não percebemos a sua importância. Aliás, o presente é a única coisa que é verdadeiramente nossa. O passado passou e o futuro nós ainda não sabemos. Portanto, viver o presente com este entendimento de que eu preciso de Deus no presente. Às vezes nós temos a tendência: oh Senhor, abençoa o meu futuro. Como é que Deus pode abençoar o teu futuro se não estás preocupado com o teu presente? Deus está lá, mas Deus está cá. E na vida de um povo, na vida de uma comunidade, é importante, como eles sentiram, olhando para a sua própria história, eles dizem: ó Deus, nós falhamos. Olhem o texto, verso 32 ao verso 37. Diz assim: mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o povo, desde os dias do rei da Assíria até aos dias de hoje. Verso 33, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Verso 35, pois eles no seu reino, na muita abundância dos bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas más obras,
eis que agora somos servos. E até na terra que deste aos nossos pais, para cometerem o seu fruto, o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Entender o presente é fundamental para que nós percebamos o Deus da nossa história e do nosso futuro. Há pessoas que às vezes, há cristãos que às vezes não querem preocupar-se muito com o que está a acontecer no presente. Porque dizem, o Senhor é bom, Ele lá vai resolver isso. Eu não consigo conceber, esperar Deus abençoar-me no futuro, se eu não levar em conta a realidade que estou a viver. Não faz sentido esperar num Deus futuro sem ter a garantia que Ele é um Deus que está comigo hoje. Eu creio que uma das grandes expressões que me conforta mais foi quando o Senhor Jesus disse, eu estou convosco. Isso significa que Ele é o Deus que acompanha os nossos segundos, os nossos minutos. Então, para mim é importante aquilo que o povo está a sentir neste momento. Eles estão a pedir que Deus intervenha de uma forma direta na sua própria vida, no presente, para que o futuro seja uma garantia do que Deus está a fazer hoje. Nós temos muitos jovens entre nós que, se não se preocuparem com o Deus do presente, certamente vão perder o Deus do futuro. Parece que estamos a falar alguma coisa estranha. Às vezes, porquê? Porque como as coisas são muito curtas, é difícil de vivê-las. E o presente é curto. Só que é assim, não há forma de viver os dias seguintes sem termos percepção do Deus que está connosco. Nós precisamos de agarrar Deus. Nós precisamos de nos fixarmos ao Senhor. Jesus, quando escreveu lá em João, ele falou de uma virtude que é fundamental neste processo que nós estamos a falar. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A palavra permanecer não é outra coisa senão a garantia do que tu fazes do tempo presente. É do hoje. Não faz sentido tu te desarraigares da videira para depois esperares que daqui a um tempo voltar-te a ligar à videira. Entretanto, secas pelo meio. Porque a videira, disse Jesus, não pode viver, os ramos não podem viver separados da videira. Então, o que é que eu quero trazer para isto, meus irmãos, para colmatar esta ideia aqui? É porque, de uma forma direta, se vocês olharem para o texto chega a afirmar coisas interessantes. Deus, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós. O que é que eles estão a querer dizer? Deus, nós temos uma esperança dos tempos passados. Por favor, leve isso em conta para o dia de hoje. Outra coisa ele diz, eis que nós somos teus servos. Olha a afirmação que eles estão a fazer. Finalmente parece que o povo compreendeu. Que depois de terem passado por todas as circunstâncias, eles chegam a um estágio da sua vida e eles dizem, Senhor, nós somos os teus servos. Tu és capaz de dizer isso a Deus? Tens dito isso a Deus? Senhor, tu sabes muito bem que eu tenho um patrão difícil. Tu sabes muito bem que eu tenho que me levantar todos os dias de manhã para ir para o emprego. Os jovens dizem, Senhor, tu sabes que os nossos professores exigem muito. E andamos todos assim. Nós somos servos do Senhor. Tu dizes isso? Asseguras isso na tua vida? É que o servo é aquele que serve, não é aquele que espera ser servido. Jesus já serviu. Nós agora somos servos dele. E esta consciência de servo é tão bom que foi o próprio Senhor Jesus disse que aquele que tem uma atitude de servo vive mais feliz que o outro. Foi por isso que ele disse o quê? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Servir os outros traz alegria. Leão Tolstói, quando escreveu A Felicidade Conjugal, ele diz uma frase muito interessante. Ele diz, há uma felicidade indubitável no mundo que não se questiona. Qual é? Viver para os outros. Foi isso que Jesus fez. É porque nós não conseguimos
conquistar o futuro sem sermos capazes de perceber que o presente é do outro também. É de Deus e do outro. Somos servos. Andamos nesta terra não apenas para ser servidos. Nós andamos aqui para fazer o que Cristo fez. Para nos ligarmos àquilo que é a obra de Cristo nesta terra. E por isso é interessante, porque sabem, a melhor forma de deixarmos de ser escravos de alguma coisa é nos entregarmos na mão daquele que procede fielmente. O texto chega a dizer o quê? Senhor, tu sempre procedeste fielmente. Apesar de nós sermos quem éramos, apesar dos erros que nós fizemos, tu sempre procedeste fielmente. E sabem uma coisa? No percurso desta conquista do presente, o melhor que existe, de nós não nos tornarmos escravos de alguma coisa no presente, que influencia o nosso futuro, é nós nos entregarmos na mão daquele que realmente assegura. E é aquele que procede fielmente. Podemos perder a confiança nos outros, nas estruturas, etc., etc., no governo, em quer que seja. Mas Deus é um Deus fiel, que é Ele que assegura o nosso dia-a-dia de forma constante. Por isso, o texto diz, a certa altura, assegura-me para mim, que não há ministério que perdure sem o reconhecimento da graça de Deus, ainda que seja nos nossos caminhos tortuosos. O que é que isto quer dizer? O povo parou para refletir. E ele chega à conclusão do seguinte: nós precisamos, Senhor, da tua intervenção na nossa história. Só assim é que o nosso futuro vai ser garantido. Por isso, faz sentido. O reconhecimento da graça de Deus é aquilo que nos habilita a conseguirmos entender a beleza que a vida nos traz. Sem uma compreensão da graça de Deus, nós não somos capazes de perceber a beleza que a vida tem para nós. Porque ela não se fundamenta nas coisas que eu alcanço, mas é naquelas coisas que Deus já me trouxe e que eu não consigo reconhecer. Há tanta coisa na nossa vida que Deus nos trouxe e já nos deu e nós não conseguimos reconhecer. Nós somos cristãos que andamos sempre à procura de alguma coisa nova, quando afinal o grande apelo que Jesus faz aos seus filhos, que o próprio Jesus faz aos seus discípulos é: guarda o que tens. Jesus nunca encorajou a dizer: olha, procura alcançar isto ou aquilo. Ele disse: guarda o que tens. A maior garantia que jovens, estejam eles a dormir ou acordados, que qualquer outra pessoa pode fazer, é a garantia de ser capaz de conservar aquilo que o Senhor já trouxe. O sabor do presente tem a ver com a compreensão, tem a ver com a aceitação daquilo que nós já temos e não daquilo que nós esperamos alcançar. Viver satisfeito é isto. É viver com o reconhecimento da graça do Senhor. Por essa razão, diz o texto, que aquilo que te trouxe até aqui, o Deus que te trouxe até aqui, levar-te-á adiante. Esta é uma garantia. O povo sabia que era preciso realmente colocar nas mãos de Deus o futuro que implicava o presente e dizer: Deus, nós precisamos que tu intervenhas na nossa história de uma forma diferente, porque nós queremos que o futuro seja realmente uma garantia do que tu és e do que tu tens feito. Portanto, olhar para o futuro sem ver um Deus presente e um Deus da história não faz sentido. Então, os cristãos que assim fazem aproveitam-se apenas de Deus e não vivem a realidade de Deus nas suas vidas. Por isso, o Deus que te trouxe até aqui é o Deus que te leva adiante. Porquê? Porque se tu aprecias o que Deus está a fazer hoje, isso é uma garantia do que Deus vai fazer depois. Deus, a vida que se vive com Deus não é uma vida de saltos. É uma vida ligada. Ela pode ser uma montanha às vezes. Às vezes pode vir o vale, mas não deixa de estar ligada. Há muitos cristãos que vivem a vida cristã aos saltos. Entretanto, no salto perdem não sei o quê. Não. É esta a ideia que está aqui presente, meus irmãos, para terminar e dizer o quê? Que as nossas vitórias nunca podem dizer quem nós somos, sem que digam quem Deus é.
É bom que a tua vida esteja impregnada desta presença de Deus, desta vitória do que Deus é. Por isso, o povo está a refletir aquilo que é a importância de trazer a intervenção de Deus para a sua própria vida. Não podemos viver de saltos. Ai, que bom! Celebramos isto e agora vamos celebrar aquilo. Não. A vida é ligada quando Deus está presente. Ele liga as coisas. O sabor da derrota torna-se em vitória. Porquê? Porque Deus está lá. Ele liga. Então, é este aspecto que, para terminar, nos está a ser um desafio para nós. O mais importante para o sucesso da nossa igreja e as suas comunidades, as congregações que temos, a confissão dos pecados e a entrega das nossas vidas ao comando daquele que procede fielmente. Deus não falha, gente. Por isso, para entenderes o futuro, tens que entregar as tuas mãos no Deus presente. É hoje. Tu dizes a Deus o que é que tu desejas para o futuro. Não somos nós que ditamos o que há de melhor de Deus para nós, mas somos nós que temos que compreender o que é que Deus tem de melhor para nós. Senão, se estivermos a pedir a Deus uma coisa que nós não compreendemos, é como se nós estivéssemos a ordenar a Deus. E a Deus não se ordena, pede-se. Faz sentido que vivamos essa intensidade de Deus nas nossas vidas e nós não sejamos apenas pessoas que andamos aos saltos para viver a realidade do domingo sem que o domingo se torne outro dia de semana. Viver com Deus todos os dias é algo de bonito e de belo, porque não é no amanhã que nós encontramos a virtude de Cristo sem que a vivamos hoje, todos os dias. Mesmo que estejamos no meio de um emprego difícil, ou de uma universidade ou de uma escola, Deus está lá. E Ele pode ser vivido de uma forma intensa no lugar mais difícil onde nós nos encontramos. Este é o Deus da história, é o Deus de hoje, é o Deus da amanhã. Costuma haver uma confissão que é realmente histórica. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só que às vezes nós cortamos o hoje. E viver a realidade do hoje é uma virtude que nos garante a alegria de termos um Deus presente. Deus abençoe cada um de nós.